Prezados, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Giovanni Brescancini Picchiotti. Fui aprovado no TJSP em 2021 com 97 acertos e essa é uma aula gratuita, parte dos materiais que o 90 pontos, cursinho, está disponibilizando. Vão ter aulas gratuitas de todas as disciplinas no YouTube e essas aulas elas se complementam com slides, que são os usados na apresentação, vocês terão acesso a eles para downloads, material escrito, PDFs completíssimos sobre tudo que é mais cobrado no concurso e também questões e alguns mapas mentais. Isso tudo vai estar disponível de graça no meu site para download. E quem se interessar por mais, quem quiser realmente cobrir todo o edital ponto a ponto, quem quiser aulas que cubram tudo, slides que cubram tudo, PDFs que cubram tudo, são mais de 2.100 páginas de material escrito, são mais de 1.200 slides, não apresentações, slides. E são, salvo o melhor juízo, algo em torno de 150 mapas mentais. Há também uma apostila de redação. E no material pago, se totalizam, salvo o melhor juízo, algo como 2.000 questões, incluindo 5 simulados completos. Então é realmente muita coisa, tudo questão inédita, tá? As questões das 10 últimas provas de escrevente, ou melhor, dos últimos 10 anos de provas de escrevente, TJ São Paulo, também está incluso no material, mas essas 2.000 questões que eu estou falando são só as inéditas. Enfim, sigamos. Então, hoje nós vamos abordar direito administrativo. A matéria de direito administrativo no edital, ela cobre o quê? Lei de improbidade administrativa, que teve grandes mudanças em 2021, que não caíram no meu concurso, mas agora caem, e basicamente se referem à extinção do que antes era possível, que era a condenação por improbidade administrativa culposa. Hoje ela só se previne com dolo, ou seja, não pode mais um funcionário público cometer um ato de improbidade administrativa sem querer, por imperícia, imprudência ou negligência. Se ele cometer, vai ser porque ele quis cometer. Então tem que ter essa intenção. E de modo geral, a lei de improbidade administrativa ela ficou muito mais branda, muito mais levinha, e esse é o espírito das mudanças. E às vezes você tem em mente o espírito de uma lei, é tão útil quanto você decorar todos os dispositivos dela. Um outro exemplo é o Estatuto das Pessoas com Deficiência. Quando você entende que, mais do que realmente querer proteger a pessoa com deficiência, o que o Estatuto faz é garantir que ele seja tratado como pessoa, que tem essa autonomia de escolha e tudo mais. Uma vez considerado isso, o espírito da lei, se você tiver as perguntas, você já consegue responder. Algumas, claro, vão depender de um decoreba ou de uma compreensão específica, mas no geral, entender o espírito da lei já te ajuda bastante. A gente tem também o Estatuto dos Servidores Públicos do Estado de São Paulo, aos quais você também vai estar como servidor do TJ adscrito. E a responsabilidade civil do Estado, é uma coisa bem pontual, bem direta. Até explico aqui. Responsabilidade civil do Estado, objetivo. Se alguma atitude do Estado tem nexo causal, ou seja, tem uma relação com um dano que alguém sofreu, o Estado responde. O servidor que a cometeu, aí ele só responde em caso de dolo ou culpa. Então, se o Estado comete algum erro e esse erro prejudica alguém, do bolso do Estado vai sair. Agora, se o funcionário que cometeu esse erro vai ter que devolver ou não, depende. Ele errou com intenção? Ou se ele errou sem intenção, ele foi negligente, etc. Ou ele fez tudo direitinho e mesmo assim acabou errando? Porque se ele fez tudo direitinho e mesmo assim acabou errando, ele não responde. Então, inclusive, uma tranquilidade para você. Se você fizer todas as atribuições do seu trabalho direitinho, mesmo que eventualmente dele advenha algum prejuízo a quem seja, não é sua responsabilidade enquanto servidor. Seguindo. Probidade administrativa. Aqui se vê o agente público em sentido amplo, ou seja, não é só
você vai ver no Estatuto dos Servidores do Estado de São Paulo que se usa um conceito mais estrito. Aqui se considera como agente público basicamente todo mundo que desempenha a função pública. Isso é análogo ao Código Penal, quando ele versa sobre os crimes contra a administração pública, em que um estagiário ele pode cometer um crime contra a administração pública. Agora, o estagiário, embora ele seja funcionário público, nesses dois sentidos, né, da LIA e do Código Penal, ele não o é por o Estatuto dos Servidores Públicos do Estado de São Paulo, que vai reger especificamente quem é estatutário e não quem é CLT, empregado público, enfim. Seguindo. Aqui delimita as entidades que podem responder e, em regra geral, o que acontece? Recebeu o dinheiro do Estado? Pode responder por improbidade administrativa na medida em que os recursos vieram do Estado. Então, mesmo que seja uma empresa privada, se ela recebe subsídio ou que seja do governo, pode-se cometer, os funcionários dela, atos de improbidade administrativa. Também, o dever de ressarcir passa para o herdeiro de uma pessoa. O cara morreu depois de cometer um ato de improbidade administrativa, vai ter que ressarcir até o limite da herança dele, porque existe o princípio da intranscendência da pena, até o limite da herança dele, o herdeiro pode ter que arcar. Que já foi explicado em linhas gerais no parágrafo anterior e ou está contido no slide. Eu vou limitar a minha explicação às partes que não são autodescritivas do slide por uma questão de eficácia de tempo. Você não vai ser aprovado por ficar vendo várias videoaulas de 2 horas. Você vai ser aprovado por captar com mais profundidade o máximo possível de conteúdo em menos tempo. E eu vou te ajudar nisso. Isso é muito importante. Agora é só doloso. Mas ainda se pode cometer improbidade administrativa por omissão. Então, uma omissão intencional, se você deixa de fazer alguma coisa que você deveria fazer, também pode constituir improbidade administrativa. Isso daqui é importante ter em mente, tá? O que é enriquecimento ilícito, o que é dano ao erário, tudo isso tem um rol legal. Mas, em essência, enriquecimento ilícito envolve você receber alguma coisa. Agora, se você só prejudica a administração pública e tu não ganha nada com isso, você cometeu um dano ao erário. É importante pensar que o enriquecimento ilícito ele não necessariamente vai envolver que você pegue dinheiro. Às vezes, você só se apropriar, tratar como se fosse seu, algo que é do Estado, já faz esse enriquecimento ilícito. Então, por exemplo, você tem um carro oficial, que é para você ir e voltar do seu trabalho, ou o que seja, e ao invés de fazer isso, você vai lá, deixa suas filhas na escola. Isso também é improbidade administrativa por enriquecimento ilícito. Então não está recebendo dinheiro, mas você está tendo meio que seu patrimônio acrescido por um carro que não é seu, mas que você usa como se fosse. Também tem os atos que atentam contra os princípios. Mas é basicamente assim, né? Você vai pensar, isso aqui enriquece a parte de alguma forma? Se enriquece, enriquecimento ilícito. Não enriquece? Pô, isso causa dano ao erário? Se causa dano ao erário, dano ao erário. Se não causa dano ao erário, aí é um mero ato atentatório aos princípios. Aqui, autoexplicativo também.
Então, vou poupar a lista da explicação. Se quiserem, pode pausar o slide. Aqui tem uma questão. A lei de impropriedade administrativa ela é uma ação que segue um rito diferente. Esse rito ele é bem detalhado na lei de impropriedade administrativa e no nosso material completo, mas é importante pensar que você tem, às vezes, mais para o início a indisponibilidade de bens. Por quê? Porque senão o servidor público, até ele responder todo o processo, etc., ele já se livrou do dinheiro, passa para terceiros, enfim. Então, essa é a forma que se evita. Caso seja decretada a indisponibilidade de bens, se recorre por agravo de instrumento. Isso mais vai se detalhar no material de direito processual civil, mas o agravo de instrumento é, via de regra, o recurso correto para se impugnar decisões que acontecem no curso do processo. Não são decisões terminativas, como sentenças, para que existe o recurso de apelação, ou no caso do GEC, o recurso nominado, mas para as demais decisões tomadas no curso do processo, as nossas queridas decisões interlocutórias, porque de despacho não se recorre. As sanções, elas são... explicativo, slide. Dá para ler o slide, se quiser pausem. Isso é uma outra coisa importante, tá? Porque a administração pública, antes era um negócio mais, o Estado manda, tu obedece. Tem um tempo pra cá que a administração pública ela começou a ser mais consensual. Então, ao invés de só o Estado mandar e tu obedecer, ele várias vezes chega em acordo com você. E isso pode acontecer na ação de improbidade administrativa, que a gente tem um acordo de não persecução civil. Em processo penal, vocês vão ver sobre o acordo de não persecução penal. É basicamente a mesma coisa, né? Você tem uns certos termos, você ressarce, etc. E aí tu não responde processo. Então, meio que se atinge o que o Estado mais queria, né? Que é o ressarcimento, que é o conserto daquilo, você tem alguma punição, mas você não tem lá uma condenação na tua ficha. Aqui também é meio autoexplicativo, bastante do texto da lei. Também autoexplicativo e ou coisas que eu já abordei. Que a gente vai falar dos estatutos do funcionário público do Estado de São Paulo. Importante pensar, tá? O que você leu até agora, a ação de improbidade administrativa é um processo judicial, corre numa vara civil, etc. E o que você vai ver agora é mais regramento administrativo. Então, você vai estar vendo o que pode acontecer na tua vida funcional. Se você, por algum motivo, faz alguma besteirinha lá, você pode ser punido com várias dessas medidas aqui. Evidente, não é arbitrário. Não é, tu fez besteira, tu vai ser demitido amanhã. Existe um processo administrativo, existe produção probatória, existe espaço para ampla defesa, existe um monte de coisa. Mas você pode sim ser demitido, dependendo do quanto de besteira você faz. Aqui, porque eu não sei se o slide depois vai detalhar, mas eu gostaria de falar que existem dois tipos diferentes de demissão. Tem a demissão comum e a demissão a bem do serviço público. O que muda, em essência, é o prazo que você tem para poder, depois disso, assumir outro cargo público. A demissão a bem do serviço público é um ato mais grave. Então você não está sendo só demitido, você está sendo demitido pelo bem da sociedade. E por isso tem consequências muito maiores.
Outra coisa, a multa, a suspensão, né, você ficar X dias sem trabalhar, sem receber, pode ser convertida em multa também, porque às vezes a administração pública vai precisar de você. Deixa eu ver se vai aprofundar na comissão processante ou não. Não chegou a falar sobre a comissão processante. Basicamente, se você faz alguma besteira e você vai ser punido, existe um procurador do Estado que vai te processar e também existem pessoas dentro da tua instituição de cargo não inferior ao seu que também vão fazer parte dessa instrução. Isso é só para vocês contextualizarem, para não ficar algo completamente perdido, né, no que vocês estão lendo. Tipo, como que seria isso na prática, que eu sempre me perguntava. Aqui você tem recursos possíveis e quando é uma decisão que só pode ser tomada pelo governador do estado, porque assim, as penas maiores, só quem está lá no topo pode decidir. Cabe o pedido de reconsideração. Então, em até 30 dias, você pode pedir para o governador do estado, ou no seu caso, que vai ser servidor do judiciário, o presidente do Tribunal de Justiça, pensar um pouquinho mais e tal, né? E também existe a revisão. A revisão, ela é um análogo à revisão criminal, que é assim, processo de trânsito em julgado, etc., mas vem uma prova cabal de que não foi você que matou a pessoa por quem você foi condenado a matar. É possível se desfazer aquela sentença, acórdão, etc., que originalmente condenou. E para isso existe um meio, que é a revisão, que pode ser proposta tanto por você, como por um rol de familiares, está melhor descrito na lei e no material completo. E essa revisão, aí ela pode te colocar de novo no serviço público, você recebe o que deveria ter recebido e etc, né? Aqui está dizendo, falando em receber o que você deveria ter recebido, recursos eles não têm efeito suspensivo, ou seja, se você foi condenado a uma multa, você não vai ter que parar de pagar essa multa enquanto está pendente um recurso. Você ainda tem que pagar ela normalmente. Mas se você ganha um recurso depois de ter pago, tu recebe ela. Se você foi suspenso indevidamente, enfim, se faz o necessário para se corrigir a punição que você teve. E agora que eu vi, tem aqui no material gratuito também o rol de quem pode pedir a revisão. Porque às vezes, mesmo se você estiver morto, a sua família ainda vai ter interesse em mostrar, olha, ele nunca cometeu aquele ato que acusaram ele de ter cometido, entendeu? E é isso. E na assiduidade, você falta muito no seu serviço, pode dar causa a processo administrativo e você se exonerar depois não resolve isso, tá bom? Você pedir demissão. Aqui são autoexplicativos. Autoexplicativos também. Autoexplicativos, e isso dialoga com o que eu já falei da responsabilidade civil do Estado. Aqui tem uma coisa importante, tá bom? Se você é condenado num processo administrativo, via de regra, processo administrativo, processo penal, processo civil, tudo são independentes entre si. Tu pode ser condenado em um, absolvido em outro, etc. A única exceção é se, no processo penal, se conclui que ou não existiu o ato que se lhe imputa, ou que não foi você quem o cometeu.
Mas assim, não é faltam provas para provar, porque o rigor probatório do processo penal é maior. Mas é quando se conclui que de fato não foi ele, ou isso não aconteceu. Senão a gente tem uma incoerência lógica. E o processo penal, querendo ou não, ele é aquele que tende a expressar melhor a verdade, não de uma perspectiva de uma absolvição por falta de provas, pelo excesso de rigor, não digo isso. Mas se ele conclui cabalmente que você não fez, se deu isso no contexto em que houve o maior contraditório possível, entendeu? Então faz sentido que se aplique às outras esferas. Essa é uma exceção à independência entre a esfera administrativa, a esfera civil e a esfera penal. De novo, se quiserem, só pausar o vídeo. Também já auto-explicado. Aqui é o que vale a pena você focar. A leitura da lei ela é indispensável. Mesmo com o material completo, a lei ela é bem sucinta. Uma vez que você entende, você lembrar da literalidade dela vai te ajudar muito no conteúdo. Então, o que a gente faz aqui é explicar a lei, é dar contexto, é dar aquela pré-aquecida na tua cabeça para conseguir entender do que aquilo se trata. Mas, inevitavelmente, o estudo para esse concurso ele se volta à letra da lei. E o que a gente tem aqui é um guia de como você se referenciar. E é isso, gente. Muito obrigado. Tenha uma boa tarde, dia ou noite, não sei que hora vocês vão ver. Deem o joinha aqui embaixo e se inscrevam no canal. Até a próxima. Eu vou postar de todas as disciplinas. Ainda estou pensando qual que eu vou postar em cada dia, mas assim, entra aqui que amanhã vai ter vídeo novo também, tá bom? E depois de amanhã, e depois de amanhã, e assim sucessivamente. São 12 disciplinas do concurso, então a gente vai ter 12 disciplinas de aulas novas todos os dias.